que está em 1 João capítulo 3. O versículo-chave é o 9, mas eu quero ler do 1 ao 10. Pode ser dessa forma? E a leitura vai me ajudar a pregar. 1 João 3, do 1 ao 10, mas vamos focar no 9, tá bom? Diz assim, a partir do 1: Vejam como é grande o amor que o Pai nos concedeu, sermos chamados filhos de Deus, o que de fato somos. Por isso o mundo não nos conhece, porque não o conheceu. Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que havemos de ser. Mas sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, pois o veremos como Ele é. Todo aquele que nele tem esta esperança, purifica-se a si mesmo, assim como Ele é puro. Todo aquele que pratica o pecado transgride a lei. De fato, o pecado é a transgressão da lei. Vocês sabem que Ele se manifestou para tirar os nossos pecados, e nele não há pecado. Todo aquele que nele permanece não está no pecado. Todo aquele que está no pecado não ouviu, nem o conheceu. Filhinhos, não deixem que ninguém os engane. Aquele que pratica a justiça é justo, assim como Ele é justo. Aquele que pratica o pecado é do diabo, porque o diabo vem pecando desde o princípio. Para isso, o Filho de Deus se manifestou, para destruir as obras do diabo. Todo aquele que é nascido de Deus não pratica o pecado, porque a semente de Deus permanece nele. Ele não pode estar no pecado porque é nascido de Deus. Desta forma, sabemos quem são os filhos de Deus e quem são os filhos do diabo. Quem não pratica a justiça não procede de Deus, tampouco quem não ama seu irmão. Versículo de número 9, por favor, só para fixarmos. Todo aquele que é nascido de Deus não pratica o pecado, porque a semente de Deus permanece nele. Ele não pode estar no pecado, porque é nascido de Deus. Fale assim comigo no 3, nascido de Deus. Então no 3, 1, 2, 3. Nascido de Deus. Nascido de Deus. É verdade a máxima que nós temos falado muito aqui nesta casa. Quem anda com Deus não consegue pecar tranquilamente. Quem anda com Deus não consegue pecar tranquilamente. A Bíblia é o nosso manual de fé e prática. A vejo como sendo a palavra de Deus. E para que não haja dúvidas em linguagens humanas, é a palavra de Deus de maneira que o homem consiga entender aquilo que está na mente e no coração de Deus. Por isso, ser ela o grande manual de nossa fé e prática. Ela não tem contradições. Erram aqueles que acreditam que a Bíblia se contradiz. Não, a Bíblia não se contradiz. Ela não tem contradições. Enganam-se também aqueles que dizem que a Bíblia tem erros. Não, a Bíblia é inerrante palavra de Deus. Existem pessoas que, para encaixarem determinadas práticas, até assumem uma linha de pensamentos que é necessário atualizarmos a Bíblia, achando ou vendo a Bíblia como um computador que necessita de atualização de software, não sabendo esses, ou enganando-se esses, ou esquecendo-se esses, que aquele que inspirou os homens para escreverem a Bíblia, ele é o início e ele é o fim de todas as coisas. O que o homem acredita que precisa atualizá-la para encaixar, ele já sabia que viveríamos
E por isso ele estabeleceu Gênesis, a origem, como o livro primeiro, e estabeleceu o Apocalipse, Revelação, como o livro último, para que nós então entendêssemos como tudo começou e como tudo terminará. O Senhor não é pego de surpresa. O Senhor não se escandaliza com nossos escândalos. O Senhor, Ele não fica abobado ou boquiaberta com as situações que podemos cometer. Ele quer que tenhamos uma vida abençoada. E para isso, nós precisamos nos aproximarmos dEle. E como nos aproximamos de Deus? Nos relacionando com Deus. E o relacionamento com Deus parte de algumas coisas aqui que quero destacar. Primeiro, um bom relacionamento com Deus parte pela compreensão de que nós éramos pecadores e que não merecíamos a salvação. 2, o nosso relacionamento com Deus, depois de reconhecermos que éramos pecadores, parte de um real arrependimento. Porque todos aqueles que enxergam que as práticas vividas não estão de acordo com a vontade de Deus, tomam uma atitude radical que é arrepender-se disso. Alguns têm dúvidas do que seria um real arrependimento. Arrependimento é estarmos indo para um caminho, descobrirmos que é errado e darmos a meia volta. E não só darmos meia volta, mas voltarmos para o caminho certo. Arrepender-se é abandonar as práticas que julgamos que são danosas, ruins, terríveis. Terceiro, como podemos nos relacionar com Deus? De forma intencional. O relacionamento com Deus precisa ser intencional. Não pode ter dúvidas quanto a isto. Não pode ter qualquer tipo de dúvidas nessa situação. Nós precisamos nos relacionar com Ele de maneira intencional, precisamos nos entregar totalmente ao Senhor. Mas totalmente, como fazemos isso? Primeiro, colocando Deus no nosso dia a dia. Aqueles que tinham certas práticas, gradativamente pelo poder do Espírito Santo, vai abandonando essas práticas más, essas práticas ruins, e gradativamente vai abrindo mão de coisas antes importantes por algo melhor e maior. Por isso abre mão, me permita aqui pontuar algumas coisas, de coisas do dia a dia que traziam pensamentos ruins, e começam a preencher a mente de coisas boas, coisas que edificam, coisas que trazem a atmosfera dos céus para a terra. Eu não sei você, mas quando eu tive um encontro genuíno com Jesus, eu nasci no berço cristão, mas a minha mãe nos permitiu tomarmos as nossas decisões. Mas quem anda com Jesus não consegue ficar muito tempo fora. Mas naquela época, até pela adolescência, dependendo da fase, eu ouvia diversas músicas, eu era extremamente eclético. Até que então, com o tempo, eu percebi que aquilo já não deveria mais preencher
o meu tempo do dia a dia. E uma das piores coisas para mim, que eu tive dificuldade de abrir mão, foram de músicas que não edificavam a minha vida aí espiritual. Foi muito difícil. Porque quando a vizinha tocava, e sempre tem vizinhos na história, né? E eu lembrava daquilo, e quando eu me dava conta, eu estava cantando. Mas os nossos lábios não podem brotar letras que falam de traição, que falam de morte, que falam de depressão, que menosprezam o homem ou a mulher. Dos nossos lábios tem que brotar letras que trazem edificação, mas a Bíblia diz que a nossa boca fala aquilo que o coração está. O termo bíblico coração ali não é esse órgão que está aqui. A Bíblia ali, coração, fala do centro das emoções. Esse é o significado correto. Coração, centro das emoções, ou seja, as emoções estão aqui e acabam sendo sentidas aqui. Logo, aquilo que é emocional pode também estar sendo potencializado por aquilo que entra por aqui. Por isso que todos que querem ter um relacionamento real com Deus, porque tem pessoas que falam, não, eu só frequento, só quero viver às vezes. Mas quem quer ter um relacionamento real, o Espírito Santo começa a falar isso, você muda. Não precisa ninguém falar. Quando há um quebrantamento real diante de Deus, o Espírito Santo vai orientando. Eu nunca tive prática do palavrão, mas para algumas pessoas é dificílimo largar os palavrões. Pastor, ainda xingo. O que eu faço? Pode xingar, ué. Ponto. Mas como eu faço? Agora vamos lá. Entendemos que tem que parar. Como vamos fazer? Meu irmão, não tem como as nossas palavras serem adoçadas se nós só nos alimentamos com coisas amargas. Nossa entrega, ela precisa ser radical. Mas por que o Senhor quer mudar o que entra, o que sai e o que vestimos? Porque a partir do momento que você reconhece Jesus como Senhor e Salvador, você se torna uma testemunha ambulante de Jesus na terra. Mas pastor, estou fazendo vergonha. Quando eu falo, quando eu canto, quando eu me visto, dizem assim, mas você não é crente? Glória a Deus que estão fazendo essas indagações. Pior seria que ouvissem, vissem e falassem assim, esse daí não tem mais esperança. Se estão dizendo assim, você não é crente, é o Espírito Santo falando assim, você precisa mudar mais. Você precisa ser mais transformado. O relacionamento com Deus nos tomou tudo. Eu não sei vocês, eu falo de coração aqui. Como pastor, eu tenho dificuldade hoje até de andar sem camisa na frente dos outros. Quando eu estou dentro da minha casa, com a minha família, pode ser que se chegar de muita surpresa, que não dê tempo, você vai me ver essa caixa torácica maravilhosa aqui. Essa coisa linda. Mas se eu
Se eu tiver um tempinho, coisa de segunda, eu vou correr. Para isso, quando eu estou na sala, sempre tem uma camisa perto. Sempre. Eu falo assim, mas não é exagerado? Cada um tem a sua Não estou dizendo que eu fico de camisa o tempo todo. O que eu falei? Em casa eu fico até sem camisa. Quando chega alguém, pode ser quem for. Porque eu percebia, e gravem isso, meus irmãos, que quando nós nos guardamos, não é apenas um exercício para nós mesmos, é um exercício também de ajudar os nossos irmãos. Está vendo como o relacionamento com Deus é uma coisa tremenda? Ele vai tratando todos nós nos mínimos detalhes. Por isso que quem anda com Deus, aqueles pecados antigos já não são cometidos com a mesma facilidade que antes. Porque, repito, desde que quando começamos a andar com Deus, é impossível pecar tranquilo. Quem diz assim, eu pequei e estou de boa. Ah, meu irmão, tem alguma coisa errada contigo. O que? Se você não sentiu nenhuma tristeza, se você não sentiu nenhum arrependimento, a tua vida espiritual está muito ruim. E sabe o que a Bíblia diz? E a mensagem é dura, porque é dura mesmo. Versículo de número 8. Aquele que pratica, essa palavra aí é aquele que comete, aqui na minha versão, pode deixar aí, pode botar a versão King James, desse mesmo versículo, que é uma boa, isso ali, ó, olha só, na versão NVI, está assim, aquele que pratica, beleza? Vocês leram isso? Agora a versão King James, aquele que vive habitualmente no pecado. É de Deus? O que a Bíblia está dizendo aí? É do diabo. É uma mensagem difícil essa, porque dependendo do contexto, se você falar mais explícito, a pessoa pode se sentir ofendida. Mas a Bíblia diz que quem vive na prática, habitualmente no pecado, não é de... Sabe por quê? Quem vive com Deus não consegue viver uma vida habitual de prática de pecado. Ele pode até pecar, mas ele não permanece no pecado. Olha o termo que eu usei, ele pode, por quê? O poder está no campo de 1 Coríntios capítulo 10, ou 11, que diz, tudo me é lícito, mas nem tudo me convém, se não me engano é 11:1. Tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. O mundo está dizendo, vá, continua com a sua vida antiga, continua vivendo as loucuras do dia a dia, continua mergulhando em certas práticas. E a Bíblia diz o seguinte, rompa com as antigas práticas, porque uma vida vivida da maneira como está sendo vivida, não está te aproximando de Deus, antes está te afastando dele, está te fazendo como o diabo é, porque o texto aí é do diabo, dando condição de posse do diabo sobre as nossas vidas. Entenda bem, não é que nós somos demônios, não é isso que o texto está dizendo. E ele diz, e a Bíblia não deixa dúvidas, pois o diabo peca desde o princípio, e aqui está a chave, porque quem fica na prática do pecado é do diabo, é porque nós nos assemelhamos ao diabo, que errou no céu e continua errando até os dias de hoje. Estão entendendo isso daqui? Diabo não é pai de nada, mas a Bíblia o coloca com uma paternidade não de geração, mas de possessão. As nossas práticas acabam dando legalidade para dizer, você é meu, você faz aquilo que eu quero.
E o pecado é terrível. Eu quero falar do jeitinho que eu aprendi na minha adolescência. O pecado é bom para a carne. Ó, o que eu estou falando aqui, ó. Estou usando aspas. O pecado é bom para a carne, mas é mortal para o espírito. O que nós achamos que é algo maravilhoso, na verdade está nos afastando de Deus. Isaías 59, 2 diz uma verdade tremenda. Isaías 59, 2 diz o seguinte: no entanto, são as vossas maldades que fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados nublaram e esconderam de vós a face do Senhor, por isso ele não lhes dará ouvidos. O pecado, ele é danoso, ele é destruidor. E o inimigo, ele é astuto. O inimigo, ele lança certas situações justamente para nos atrapalhar no nosso relacionamento com Deus. Por isso que ele vai lá, ele é o conhecedor. Eu tenho 38 anos, talvez o mais velho que esteja aqui tenha 80 e alguma coisinha. O inimigo tem muito mais do que 2000 anos, mas muito mais. O que você não tem, ele tem de sobra, que é paciência. Para lançar um ataque mortal. Por isso que a Bíblia nos orienta: quem está em pé, cuide-se para que não caia. A vigilância é constante. Nós não podemos brincar com as nossas, primeiro, não podemos, como diz Russell Shedd, não podemos brincar com a nossa carne. Não podemos brincar com o mundo. E não podemos brincar com o diabo. Precisamos ser cirúrgicos. Não podemos alimentar, como disse pastor Marcos Madaleno, quem vence a guerra da carne contra o espírito, fazendo referência a Gálatas capítulo 5, aquele que você alimentar mais. Vira para quem está ao teu lado e faça assim a pergunta: quem vencerá a guerra da carne e do espírito? Aí você vai respirar assim, você tem que ser agora um ator, uma atriz, faz assim. Vira de novo para quem está ao teu lado e fala assim: quem você alimentar mais? Quem você alimentar mais? Nós não somos imunes a quedas, mas nós não podemos ver a queda como uma possibilidade. Quem entendeu isso daqui? Nós não somos imunes às quedas, mas não podemos ver as quedas como possibilidades. 1 Pedro diz que nós devemos ser perfeitos, como perfeito é o Senhor. Nós precisamos fechar as pequenas brechas para termos uma vida real com Deus. Por isso, quem é nascido de Deus não vive uma vida de prática de pecado, porque tudo é feito novo, como diz Paulo escrevendo à igreja de Corinto, 2 Coríntios capítulo 5, 17. Ora, quem está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já se passaram e eis que tudo se fez novo. Se o teu irmão está errando, quando ele xingar na sua frente, fala: ei, parou já? Ele vai ficar sem graça.
Vai falar assim, Jesus não quer que essas palavras entrem na sua boca, hein? Muito menos saia delas, hein? Vigia, hein? Estou de olho no Senhor, hein? Estou de olho na senhorita, hein? Irmãs! Essa eu assustei. Chega. Eu ouvi daqui da frente. Irmãos e irmãs, unge o espelho de vocês e todas as vezes sair de casa, fala assim, estou sensual ou estou social? Senhor, eu quero te glorificar em tudo. Deixa eu entrar aqui uns detalhes. Namorados, sabe quando vai ser o momento da intimidade para vocês? Quando vocês casarem. Ninguém falou isso não? Estou falando de novo. Sabe, namorados, quando vai ser o momento da intimidade de vocês? Quando vocês casarem. Mas e se eu errar? Vocês vão trazer um peso desnecessário sobre vocês. Algo que poderia ser evitado. Mas o que eu vou fazer agora? Fica firme em Deus e vou embora. Também não desiste não. Jesus não quer que você fique longe, mas se aproxime e vamos embora. Mas vai ser uma caminhada mais pesada. Mas é possível chegar até o final, no nome de Jesus. Por isso eu quero, ainda em tempo, tecer 3 verdades rápidas aqui. Primeira verdade, o relacionamento com Deus é importante. Fala assim comigo, o relacionamento com Deus é importante. O inimigo vai fazer de tudo para te atrapalhar no relacionamento com Deus. Esses dias eu estava andando na rua, eu já vivi muitas coisas assim na minha infância, tem coisas que a mente grava, não é isso? E aí eu estava num local que botou uma música antiga, meu Deus, aquilo foi uma luta. Que aquilo entrou assim, e eu lembrei de todo aquele contexto. Pastor, teria pecado eu cantar? Eu acredito que não. Mas, e se eu cantasse? Eu não sei, meu irmão. Como eu estou querendo mais de Deus, eu optei em não cantar. Porque parece que a nossa vida com Deus também entra aquilo que nós chamamos de renúncia. E tem hora que faz mal eu fazer? Não. Vai também acrescentar alguma se deixar de fazer? Talvez não. Mas qual a resposta? Às vezes está no campo da renúncia. O que você quer mais? Deus ou as coisas? Quem está entendendo isso aqui? Tem coisas que a gente só tem que deixar de fazer. Só isso. Segunda verdade. Permaneça em Deus. Pastor Márcio Valadão me ensinou dos maiores ensinamentos que já tive até os dias de hoje. Pastor Felipe Valadão, testemunhando do pastor Márcio Valadão, disse: esse homem é um santo homem de Deus. E pastor Felipe Valadão, muito brincalhão, disse: eu estava andando esses dias pela Pampulha, tomei uma fechada, eu falei, cabeçudo! E ele estava do meu lado e disse assim: meu filho, abençoa, vai abençoado. Todas as vezes que eu estou no trânsito, tomo uma fechada, quando bateram no carro, já 2 vezes, fizeram, eu falo, cabeção! Mas depois, o testemunho do pastor Márcio Valadão me faz lembrar, Senhor, me perdoa, eu tinha que abençoar, não consegui dessa vez, mas da próxima eu vou conseguir no nome de Jesus. Não dá mais, né? Chega. Tem coisas que, para permanecermos, nós temos que praticar todos os
dias. Estão entendendo esses exemplos práticos da vida? Eu coloquei aqui um exemplo de trânsito, mas para você pode ser outros. Pode ser seu relacionamento com seus pais, pode ser seu relacionamento com o cônjuge. Permanecer casado é um desafio. Eu amo minha esposa, mas tem dia que eu acordo coringa. Tem dia que eu falo assim, não olha para mim não, que eu não estou Batman hoje não, hein? Estou coringa, legal, hein? Fica na tua, hein? E tem dias que eu não vou... A minha esposa é uma benção. Então, eu falo... Mas já repararam que para permanecermos casados, nós temos que abrir mão de muitas coisas? É a mesma coisa no relacionamento com Deus. Tem certas coisas que nós temos que abrir mão. E terceiro e último, todos nós vivemos essa luta diária. Lutero disse que todo dia ele tem que matar o velho homem, porque todo dia o velho homem tenta ressuscitar. E quer ver o exemplo disso, porque nós só enxergamos o nível de dependência que estamos com Deus, de Deus, na hora da prova. É na hora que te afrontam, é na hora que pisam no seu calo, é na hora que te tiram como bobo, como boba, é na hora que gritam com você, é na hora que você toma uma volta de alguém. Parece que essas coisas às vezes vêm sobre as nossas vidas para nós vermos qual nível de espiritualidade nós estamos. Porque matar a carne é difícil, meu irmão. O pecado, como iniciei, é algo que, entre aspas, faz bem para a carne, mas fecha aspas, e é uma verdade, pode fazer bem para a carne, mas destrói o seu relacionamento com Deus. E parece que o inimigo tenta nos cercar de todas as possibilidades para nós errarmos, porque ele sabe que quando nós errarmos, nosso relacionamento com Deus vai estar ali sendo subtraído, até não ter mais nada de relacionamento com Deus. Até não ter mais nada. Eu já vi grandes gigantes na fé, e passado tempos, dores, hoje eles sequer conseguem orar. Eles entenderam que algumas práticas são normais. E eles não perceberam que eles estão cada vez mais vazios. Termino essa mensagem. Nascido de Deus é aquele que não vive habitualmente na prática do pecado. Antes, busca intencionalmente uma maior intimidade com Deus.